Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nesta nossa Masterclass, a gente vai desvendar os materiais ocultos que movem o mundo moderno. Vamos explorar o poder invisível por trás dos famosos elementos de terras raras. Preparados? Então vamos lá! Para dar o pontapé inicial no nosso estudo, vamos pensar num mistério tecnológico bem prático. O que é que faz os nossos celulares vibrarem? Ou melhor, quais são aqueles temperos secretos totalmente invisíveis a olho nu que fazem as telas brilharem com cores tão vibrantes e os aparelhos funcionarem com essa perfeição toda? É muito comum achar que é só eletricidade passando por fios e códigos de software, mas a resposta, na verdade, está escondida lá no fundo, na química dos materiais. O nosso plano de aula hoje é super direto. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o que são terras raras? Segundo, a mágica nos nossos bolsos. Terceiro, o motor da energia limpa. Quarto, o lado oculto da mineração. E, por fim, o futuro da nossa tecnologia. Certo, vamos mergulhar de cabeça no primeiro tópico. O que são terras raras? Por definição, terras raras são um grupo muito específico de elementos lá da tabela periódica. A grande sacada aqui, e o maior paradoxo desse nome, é que eles não são exatamente raros na crosta do nosso planeta. O verdadeiro desafio, tanto científico quanto industrial, é que é incrivelmente difícil encontrar esses elementos em quantidades altamente concentradas. Basicamente, localizar uma concentração viável na natureza para extração é igualzinho a procurar uma agulha microscópica num palheiro gigante. E aqui estão os grandes protagonistas da nossa análise. Temos 3 exemplos clássicos: neodímio, lantânio e cério. E olha, esses não são só nomes difíceis para decorar para uma prova de química, tá? Eles são literalmente os blocos de construção essenciais que tornam possíveis todos os exemplos de tecnologia que a gente vai ver daqui para frente. Sem o neodímio, por exemplo, aqueles ímãs minúsculos e superpotentes dos nossos eletrônicos modernos simplesmente não existiriam. E isso nos leva perfeitamente ao nosso segundo ponto, a mágica nos nossos bolsos. Na prática do dia a dia, esses elementos moram exatamente aí, dentro dos celulares, dos computadores e dos fones de ouvido que a gente usa o tempo todo. Resgatando aquela pergunta sobre a vibração do telefone no começo da aula, pois é o neodímio trabalhando sem parar ali no pequeno motor de vibração. E aquelas cores super nítidas nas telas dos nossos computadores? Elas dependem das terras raras para ter todo aquele brilho. O som cristalino dos fones de ouvido segue a mesmíssima lógica física. É a verdadeira mágica invisível, escondidinha entre o plástico, o metal e o vidro. Vamos avançar e ver como isso ganha proporções gigantescas no nosso terceiro tópico, o motor da energia limpa. Existe uma ponte simplesmente surpreendente aqui. De um lado, a gente tem os nossos conhecidos smartphones e computadores. Do outro, temos imensas turbinas eólicas e veículos elétricos supermodernos. Qual é a conexão invisível entre eles? É que as exatas mesmas propriedades químicas que fazem um alto-falante minúsculo de celular funcionar são absolutamente indispensáveis para construir os motores super eficientes dos carros elétricos e os geradores gigantes das turbinas de vento. Ou seja, escalar a tecnologia verde e limpa seria praticamente impossível sem o uso intenso desses mesmos elementos. O ponto central da nossa lição de hoje é que esses materiais extraordinários não servem só para garantir o nosso entretenimento digital ou a comunicação diária. As terras raras são a ponte estrutural para a inovação moderna, para a sustentabilidade global e para a transição urgente rumo à energia limpa. Cada passo que a nossa sociedade dá para tentar reduzir as emissões de carbono depende diretamente de ter acesso a essas ferramentas da tabela periódica. Mas precisamos olhar o quadro todo. Vamos ao quarto ponto, o lado oculto da mineração. Em qualquer análise científica séria, a gente precisa observar o cenário por todos os ângulos, de forma imparcial. O processo de extração é bem pesado e envolve etapas industriais complexas. Primeiro, localizar fisicamente os elementos, que já vimos que são muito dispersos. Segundo, a extração e o refino, que exigem uma separação química absurdamente difícil. E terceiro, e talvez o mais crítico, a necessidade de gerenciar os resíduos ambientais que sobram de todo esse processamento. Tirar esses materiais cruciais do solo causa impactos enormes, gerando resíduos que a indústria precisa administrar com muito cuidado. É uma equação super delicada de fechar entre a nossa necessidade tecnológica e a gestão ecológica correta. E somado ao aspecto ambiental, existe uma realidade geopolítica inegável, que é a dependência global. A cadeia de suprimentos atual para garantir a inovação mundial é extremamente concentrada. Para se ter uma ideia, a produção está nas mãos de um número muito, mas muito pequeno de países.
Isso significa que o globo inteiro depende fortemente do fornecimento de pouquíssimas nações para conseguir obter esses blocos de construção essenciais, tanto para a comunicação quanto para a infraestrutura de energia sustentável. O que nos traz a nossa conclusão. Ponto 5. O futuro da nossa tecnologia. Nós compreendemos a base química complexa, vimos as aplicações fantásticas em computadores e redes de energia eólica e analisamos os grandes desafios estruturais da extração. Fica muito evidente o quanto a nossa rotina moderna está ancorada nessas substâncias. Diante de tudo isso, a grande provocação intelectual para fechar o nosso estudo de hoje é: será que a gente consegue viver sem as terras raras no futuro? Se a base da tecnologia e da sustentabilidade atuais está tão enraizada em poucas substâncias, qual vai ser o próximo grande salto da inovação científica mundial? Fica aí essa reflexão, que isso desperte um senso crítico constante sobre o verdadeiro futuro tecnológico da nossa sociedade. A aula fica por aqui e até a próxima exploração.